boa noite, seja bem-vindo. Você está no canal do YouTube da Prep Saúde, uma empresa especializada na preparação de médicos para prova de títulos, seleções públicas, né? E hoje nós estamos aqui, eu, Márcia Moraes, da Prep Saúde, e Dr. Hércules de Pinho, nosso coordenador médico, para explorar um pouco mais sobre o edital recentemente publicado pela Feluma, que foi a banca escolhida pela Unimed BH para realizar o processo seletivo para novos cooperados da Unimed BH. Uma grande oportunidade para você virar sócio, né? Isso mesmo, sócio de uma das empresas mais sólidas, né? Nesse processo de prestação de serviço de saúde, que é exatamente a Unimed BH. Dr. Hércules de Pinho, ele é coordenador médico da Prep Saúde, é também médico cooperado da Unimed, membro do Conselho Social da Unimed Belo Horizonte e esteve com o Dr. Júlio, né, no dia 11, conversando um pouquinho sobre como é ser médico cooperado da Unimed BH. Se você ainda não viu, né, esse episódio, eu te convido, nós te convidamos para assistir esse bate-papo do Dr. Hércules com o Dr. Júlio, que é também do nosso time da Prep Saúde, para saber um pouco mais de como é trabalhar na Unimed Belo Horizonte. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Assim que terminar esse, você vai lá e confere o que Dr. Hércules e Dr. Júlio deu de dicas para você que pretende se tornar um médico cooperado. Antes de começar, eu vou te perguntar se você já é inscrito aqui no canal da Prep Saúde. Se não é, clica, aproveite, vai lá, clica aqui em inscrever, né, logo aqui embaixo, né, e dá um like, dá um joinha no nosso vídeo, assim você ajuda a gente a disseminar esse conteúdo, né, conteúdo importante para você, médico, que deseja dar uma guinada, né, na sua carreira profissional, ainda em 2023, já começando o ano com o pé direito, né, doutor Hércules? E aí, doutor Exatamente. Hércules, fala um pouquinho para nós da Unimed, dessa empresa sólida, Isso. né? A gente já está na Unimed há mais de 9 anos, né? É a maior empresa, né? Maior cooperativa médica do Brasil. Era nesses últimos 9 anos. É a empresa mais sólida do mercado, apresenta os melhores índices que a ANS e a própria sociedade tem em relação à confiança da Unimed. A Unimed está numa zona de excelência. Quando você vai avaliar a empresa Unimed, ela está numa zona de excelência em relação aos clientes. Existe uma satisfação do cooperado com a empresa Unimed acima de 90%. Existem diferenciais importantes que a Unimed BH tem em relação às outras cooperativas. Uma vez, até para contar uma história, a gente estava num congresso, a gente foi conversar sobre as diversas cooperativas, eu tive que parar de falar quais eram os benefícios e como era a solidez da Unimed BH, porque algumas cooperativas viviam uma realidade completamente diferente em relação aos benefícios, à previdência, ao plano de saúde, ao voucher de aniversário, à aposentadoria, quanto de dinheiro que você saía da empresa depois que você ia aposentar. Muitas delas tinham problemas em relação a aporte de capital, que o próprio cooperado que tinha que fazer. Nesses 9 anos, a gente só recebeu sobras. Então, no final do ano, foi distribuído 137 milhões em sobras para os cooperados, em torno de 5.700 cooperados. Então, a todo ano, a gente tem em torno de, em relação ao que a Unimed paga em relação à consulta, mais 30% em relação aos benefícios. Então, uma consulta de consultório média, existem alguns benefícios também na consultório, algumas bonificações em relação à consulta, de R$100, ela passa para R$130, porque quando você faz o aporte desses benefícios, da Previdência, do plano de saúde, do voucher de aniversário, do Profamília, essa consulta sobe em torno de 20% a 30%. Então, é uma empresa extremamente sólida, todos querem entrar para a Unimed, são poucos os que conseguem,
conseguem entrar e justamente para isso, para aumentar a sua chance de entrar numa empresa, numa cooperativa que fornece a você um trabalho, que te obriga a ganhar no mínimo R$ 20.000, depois nós vamos falar sobre isso. Então nós montamos esse curso, né? Era um sonho nosso, né? A gente sempre quis entrar, né, para cooperar junto com os nossos colegas para ter sucesso em relação a esse processo seletivo. Exatamente. Então, a gente viu que a Feluma, a Unimed, publicou no finalzinho do ano de 2022, dia 28 de dezembro de 2022, o edital, né, que está aberto com 159 vagas de médicos especialistas para diversas especialidades médicas. Está aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você baixar o edital e conferir lá o número de vagas da sua especialidade. Importante a gente falar aqui, né, doutor Edson, um pouquinho sobre o mercado médico, né? Além de ter todos esses detalhes que o doutor Hércules traz em relação à solidez e credibilidade que a Unimed BH tem, né? Também tem essa questão do próprio mercado, né, de prestação de serviços médicos, cada vez mais profissionais no mercado e alguns, inclusive, com dificuldades, né, para conseguir uma ocupação, Uma oportunidade, né, que dê um retorno profissional e pessoal e financeiro, não é isso? Olha, a gente viu nesses últimos anos, né, em relação aos outros convênios, né, nós já sofremos, né, ataques na região metropolitana em relação à concorrência de Saúde Bradesco, de Amil, de Golden Cross, de Vitares, de Promed, e recentemente em relação à Apvida. Como a empresa é muito sólida nesses mais de 20 municípios da região metropolitana, nenhum desses convênios, embora com porte nacional, né, tentaram entrar no mercado junto com a Unimed e não conseguiram. Então a Unimed faz o faturamento de 60% ou mais de vários hospitais da rede credenciada. Então, se você tem Unimed, você consegue entrar nesses hospitais com uma tranquilidade maior, porque os próprios hospitais pedem de você esse credenciamento. Então, você vai poder trabalhar na rede da Unimed, nos serviços próprios, você vai poder trabalhar no seu consultório e você pode trabalhar na rede credenciada nos melhores hospitais, inclusive os melhores hospitais da região metropolitana. A gente costuma dizer que se você chegar na Praça 7, de 3 pessoas que passam na Praça 7 em Belo Horizonte, 2 têm a carteirinha da Unimed, com certeza absoluta, porque a gente tem uma cobertura muito grande de percentual da população na região metropolitana. Então, é uma segurança do ponto de vista da empresa, da cooperativa, da satisfação do cooperado e da satisfação do cliente. Ter Unimed é ter segurança. A gente passou de 1 milhão de clientes e para 1,5 milhão nessa pandemia, e todos os outros convênios tiveram uma retração. O que aconteceu? Como a Unimed é um porto seguro para os clientes, na pandemia isso ficou extremamente evidenciado. As pessoas saíam dos planos menores, pagando menos, iam para um plano maior que a Unimed BH, pagando mais, mas com a certeza e a segurança do atendimento em todas as situações e no bom atendimento. Okay? Então, o médico da Unimed é um médico selecionado, aprimorado, faz cursos dentro da Unimed para atender bem ao cliente e manter uma empresa sólida, né? A gente fala que a Unimed é a galinha dos ovos de ouro. Ela abre mercados, a gente sabe muito bem, estatística da AMB, a cada semestre, né, a partir do ano que vem, a gente terá um aporte de em torno de 30 mil médicos, né, no mercado de trabalho. Então, a Unimed será cada dia mais um porto seguro para os médicos. Então, é uma grande chance, né, para você aproveitar
que está, né, estão abertas as inscrições para esta prova até fevereiro, início de fevereiro, né? 3 de fevereiro de 2023, 17 horas, não é até às 23h59, tá? Então, às 17 horas, horário de Brasília, você tem até o dia 3, portanto, para fazer a sua inscrição no site da Feluma. A gente vai deixar também o link aqui para a inscrição. Então, como disse o Dr. X, você vai poder atuar pela Unimed na rede própria, né? Ela tem hospitais próprios, centros de promoção à saúde próprios, né? Que você vai poder atuar, assim como você vai poder atuar na rede credenciada e credenciar o seu consultório. Então, se você tem consultório em algum dos municípios, né? Que a gente também vai deixar listado aqui, mas eu vou citar alguns para vocês, né? Além de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Brumadinho, Caeté, Vespasiano, Sarzedo, São José da Lapa, Lagoa Santa, né? Toda a região metropolitana, que é a área de abrangência da Unimed, você vai poder participar desse processo seletivo, se tornar um médico cooperado e passar a atender pessoas no seu consultório. Né? Isso é uma obrigação, esse edital estabelece, né? Você é obrigado a receber no mínimo R$20.000 da Unimed. Eu nunca vi uma história dela. Quando você lê as obrigações que você tem, você precisa realizar determinado número de consultas na rede própria e na rede ampla, que dá no mínimo um valor de R$20.000. Eu nunca vi um concurso que te obriga a ganhar R$20.000 só de entrada, né? Isso são as suas obrigações, mas você pode fazer muito mais. Mais do que isso, inclusive, tá? Então, salário base, né? Você tem, depois que você passa na prova e você integraliza a cota, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Assina lá o livro de sócio, né? Você tem 30 dias, né, para você fazer o credenciamento, vamos chamar assim, do seu consultório, né? Começar a aparecer a sua agenda online, inclusive, né, do seu consultório. O próprio Unimed capta, né, esse cliente através da agenda online. Exato. E aí você vai ter que passar lá a sua agenda, a sua disponibilidade, para você conseguir cumprir esse número de consultas mínimas por especialidade. Lá no edital tem lá o detalhe, cada especialidade tem um pré-requisito de prestação, de prestação de serviço mínimo anual que a sociedade ou a Unimed, né, exige de você, tá? Então, tem algumas datas importantes que merecem ser destacadas, além do prazo de inscrição de 3 de fevereiro. Nós também temos a definição do prazo da prova, né? A prova vai ser realizada no dia 19 de março, né? Antes disso, tem o processo de homologação de inscrição, né? Você precisa, se você precisar de alguma condição especial, né? Por exemplo, lactante, né? Enfim, você precisa de algo, ou de alguma necessidade especial, você apresenta o relatório médico, né? Para comprovar isso, e isso tem que acontecer durante a inscrição, e vai ser analisado pela banca, e você pode, inclusive, recorrer da deliberação da banca, caso seja necessário. Mas, depois da prova, tem as fases de recursos, né? Publica gabarito, entra com recurso, publica gabarito definitivo, né? O resultado final sai no dia 11 de maio de 2023 e a posse já está definida, tá, pessoal? Dia 31 de maio. Tem uma solenidade de posse, tem um evento, né? No hotel, onde é apresentado a Unimed, quais são os seus direitos, os seus deveres, você assina um livro. É toda uma formalidade, mas tem também o papel educativo para você entender o que é a Unimed. E, além do mais, você vai ter uma analista de relacionamento que vai te acompanhar, vai te mostrar como é que você faz um credenciamento, como é que você faz o credenciamento do seu consultório, como é que você entra no sistema, o crachá, a fotografia, né? A entrada no estacionamento das unidades próprias, que é gratuito. Então, todo esse acompanhamento, existe uma pessoa, tipo uma secretária, que te acompanha outros colegas da mesma especialidade, faz uma visita obrigatória 2 vezes por ano, mas a qualquer momento ela pode ser acionada por você. Existe um canal específico entre você e essa analista. Então, você não fica perdido no sistema Unimed, não. Canal online, inclusive. Online, né? Inclusive. Você tem o zap dessa sua analista, você conversa com ela o tempo que você quiser, Isso. Então, além da posse, logo em seguida você tem que fazer também um treinamento. Viu? Então, você estuda.
tá? Você conhece a história da Unimed, como é que funciona a empresa, todo o processo, próprio cooperativismo, como é que funciona a lógica, né, desse sistema de cooperação, desse modelo de negócio que é a cooperação, né? Então, está tudo incluído nos módulos do curso preparatório, que também tem início, dia 2 de junho, começa o curso. Isso são etapas obrigatórias, viu, pessoal? Então, faz parte do cronograma já definido no edital, esses passos, essas etapas, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a prova, né? É uma prova que é dividida entre prova de título e prova objetiva, tá? Sim. Todas as pessoas têm que os interessados, né, realizarão esse modelo de prova. Quem pode fazer a prova, doutor Hércules? Quem pode fazer a prova, né, doutora Márcia? Quem pode fazer a prova precisa se inscrever nesse processo seletivo de cooperados, né? O candidato deve cumprir uns requisitos mínimos, que é ser inscrito no Conselho Regional de Medicina, possuir um registro, né, da sua especialidade nesse mesmo conselho, né, e possuir comprovado tempo de exercício profissional de no mínimo 1 ano, né, completos até 1º de março de 2022, na sua área de atuação. Exatamente. Então, primeiro, você tem que ser especialista, né? Dentro de uma daquelas especialidades que está lá listado no edital, das 159 vagas. Então, você é especialista, tem residência, tem título, tem RQE, um desses 3 documentos podem ser apresentados para comprovar sua condição, né, de especialista naquela especialidade. Mas não vale ser só especialista, você tem que ter pelo menos um ano de atuação, e este ano tem que estar completo até março de 22, não é março de 23 não, é de 22, né? Então, você tem que contar a partir da sua titulação, né, quanto tempo você tem, e pelo menos tem que ter dado 1 ano até março de 22. Lembrando, as inscrições vão até o dia 3 de fevereiro. O site para você fazer essas inscrições é o site da Feluma, felumaconcurso.org.br, vai ser lá um dos concursos em destaque no site da Feluma, tá? Vai realizar o cadastro, para né? você clicar lá tem um adendo ao edital, né? A última publicação do edital, que está mais atualizado, tem inclusive inclusão de especialidades que não estavam na primeira versão do edital, tá? Só para ficar atento, para você não pegar uma versão antiga do edital. O valor de inscrição é R$ 1.221,39, que precisa estar pago até o dia 3. Então, no último dia de inscrição é também o último dia para você comprovar o pagamento. Então, não adianta você gerar o boleto e pagar no dia seguinte, porque você vai perder a sua inscrição. Tá? Então, você tem que pagar até o dia 3 de fevereiro. Lembrar que você também tem que fazer o envio desses documentos, do anexo A, que está no edital, do anexo B, preencher o seu requerimento eletrônico de inscrição, onde você vai apresentar os seus documentos comprobatórios, né, que são suficientes para que você tenha sua inscrição homologada, além das orientações que são descritas em relação a como você faz o anexo desses documentos, tá? Isso. Então, tem um conjunto de documentos, que é o anexo A, que é obrigatório, né? Que são seus documentos pessoais, o seu certificado, sua demonstração da especialidade pelas vias, né? Seja da residência, prova de título, RQE, o que for, né? Seu documento de identidade, né? Original, com foto, a cópia dele. Além de certidões, né? Certidões criminais, certidões de nada consta no CRM, né? De ética, médica, enfim. Documentos que, inclusive, vocês precisam. Tem, e se não tem, é só emitir. Né? Vai no site da Justiça, da Polícia Civil, do CRM, e tira seus nada consta. Todos esses documentos precisam ser anexados no ato da inscrição, tá? Tem espaço lá para você subir esses arquivos na inscrição. Então, não adianta mandar o documento físico para a Feluma, né? Você tem que fazer tudo online, tá? E outra dúvida que as pessoas têm em relação eu esqueci, eu errei. Qual que é a inscrição que vale? Sempre lembrando, havendo mais de uma inscrição paga, independente da especialidade,
ou da atuação escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada. As demais inscrições feitas não serão consideradas e o valor da taxa de inscrição não será devolvido. Então, tenha certeza que sempre vale a sua última inscrição. Exatamente. E é interessante porque você tem o conjunto do anexo A, que são os documentos pessoais, e do anexo B, que é referente à prova de título. Atenção para isso, né? Porque, como a gente disse, a prova tem uma parte que é a prova objetiva de questões, que vocês vão fazer lá na prova presencial, dia 19/3, e uma outra parte que é a prova de títulos. E esta não é obrigatória, tá? Mas se tiver algum documento seu, claro que você vai mandar, né? Você vai perder pontos, né? Vale 28 pontos a prova de título. Você não pode perder, né? Uma chance dessa você não vai perder mesmo. Então, você tem que buscar todos os seus documentos. E se, por exemplo, você tiver algum documento que também está na documentação pessoal do anexo A, como, por exemplo, né, o seu certificado de residência, por exemplo, você tem que anexar 2 vezes. São para finalidades diferentes, então você não pode dizer, já botei meu certificado de residência lá no anexo A. Você tem que colocar de novo no anexo B, porque um é para comprovar os requisitos para a inscrição na prova e o outro é para a análise da banca em relação aos títulos, a pontuação que você tem em relação a esses títulos, tá? Então, lá nesse exemplo da residência, por exemplo, né, você tem que ter 1 ano de atuação, pelo menos. Lá na prova de título, eles vão contabilizar qual é o seu tempo de experiência naquela especialidade a partir da emissão do seu título ou da conclusão da sua residência, né? É o registro. Ou do lado do registro, do CRM, né? E isso vale ponto, tá? Cada ano que você tem vale o ponto limitado à pontuação. E é critério de desempate também. Isso, então, você não deve deixar de jeito nenhum de anexar essa documentação e elas têm funções distintas, anexo A e anexo B. Tá bem? O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova tem que formalizar através de uma solicitação especial no requerimento eletrônico que fica disponibilizado no mesmo site, né? Impreterivelmente até o dia 3/2 de 2023. Se você não anexar, você perderá essa condição, né, especial de atendimento. Isso, local se de você, prova, por exemplo, ainda dentro dessa questão, se for lactante, você tem que ter o comprovante. Como é que você comprova, né? Você vai comprovar com a certidão do nascimento do seu filho e vai considerar até 2 anos, tá? Diferente disso, você tem que fazer algum contato com a banca para dizer de alguma condição especial surgiu, que né, eventualmente a criança tem mais de 2 anos e ainda assim ela precisa de aleitamento materno durante lá a realização da prova. E aí você vai ter toda uma condição fiscal próprio, né? Você vai ter que levar um acompanhante com você para cuidar da criança, a Feluma não vai cuidar da criança para você, né? Então, tem todos esses detalhes e que precisam estar registrados no ato da inscrição. Tá Lembrando bem? que o local da realização da prova é uma coisa importantíssima. Só não vou contar uma história aqui que aconteceu comigo aqui. Mais do que o local é o horário. É o horário, né? Tem gente que erra o horário do dia da prova, tá? Então, a partir do dia 15/3, o candidato que teve a sua inscrição deferida através do portal vai receber esse comprovante, né? Já com seu CRM e tudo mais. E vai lá, está escrito o horário da prova, que tem gente que troca o horário da prova, local de realização da prova e as outras orientações úteis, né, para você realizar esta prova. Quais são as etapas? A prova pode acontecer em Belo Horizonte ou algum outro município aqui da metropolitana, mas isso você só vai saber em março, lá na sua área de candidato, a partir do comprovante definitivo da sua inscrição, tá? Então, você entra, imprime, vê que local que você vai fazer, né? O horário é comum para todo mundo, começa às 9 horas da manhã, são 5 horas de prova, termina às 14 horas, portanto, tá? Mas você precisa chegar com antecedência, os portões abrem a partir das 7h30, tá? Então, você pode ser admitido nas salas a partir desse horário. Se você tiver alguma condição especial, você não terá tempo adicional acrescido, tá?
O horário é um só para todos os candidatos, 5 horas para realizar a prova. Tá? Isso, etapas do processo seletivo. O processo seletivo para a cooperação de médicos da Unimed BH apresenta 2 provas, né? Uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, né? Onde o tema cooperativismo, que a doutora Márcia vai apresentar para vocês, será disponibilizado, né? No endereço eletrônico, a partir do dia 30/12, já foi disponibilizado. Para os demais programas do Bloco A e do Bloco B, não existe referência bibliográfica, né, doutora Márcia? O único que existe é o cooperativismo. Então, as questões serão baseadas na literatura médica atualizada, referente à sua especialidade, e o conteúdo específico, né, do Bloco B, prova objetiva, do que trata esse edital, para os candidatos inscritos na área de atuação. Como é que é o Bloco A? Quais são as áreas, doutora Márcia? Então, vamos lá. A gente tem uma prova objetiva, ela tem 50 pontos, ou melhor, 50 questões, né? Isso, não. 50 questões. Não, mentira. Bloco A. Dá 50? Não dá 50, está escrito não. embaixo. 50 é o Bloco B, conhecimentos específicos, né? Exatamente. No Bloco A são 20 e poucas questões, né? Sendo 5 questões de cooperativismo, 4 de cirurgia geral, 4 de clínica médica, 4 de gineco-obstetrícia, 4 de pediatria, 8 questões de saúde suplementar e de saúde pública, tá? Sendo que o cooperativismo é quem tem o maior peso da prova, tá? São 5 questões e cada uma delas valem 2 pontos, né? E no nosso curso preparatório da Prep Saúde, que nós estamos preparando para vocês interessados em participar desse processo seletivo, o assunto cooperativismo vai ser abordado de maneira profunda, conforme o referencial bibliográfico, como bem disse o doutor X, é o único que dispõe, né? É o diferencial em relação aos seus concorrentes, será exatamente cooperativismo. E é um assunto denso, né? Um assunto denso, está dentro dele a história do cooperativismo, a própria história do sistema Unimed, da Unimed BH. Isso tudo é assunto para a gente tratar nas aulas específicas do cooperativismo. E outro item importante que também é muito cobrado e praticado junto ao seu cooperativismo é saúde suplementar. A todo momento, quando você estiver exercendo sua atividade dentro da Unimed BH, vai ser sempre a ANS te cobrando os prazos, os exames, dentro do rol, né? Então, esses itens são muito cobrados na prova, além de cirurgia geral, clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria, que tem valor por questão de meio, mas, somado aos seus conhecimentos específicos, são 50 questões, que tem valor, peso de 1, você tem que fazer, no mínimo, 43 pontos para não ser eliminado desse concurso. Então, a prova objetiva, né, composta de bloco A, né, que são comuns a todas as disciplinas, a todas as especialidades, todas as áreas de atuação. São 22 então, pontos. O médico que é cardiologista que vai fazer a prova, ele vai fazer o bloco A. O médico clínico, ele vai fazer o bloco A. O patologista vai fazer o bloco A. O médico de família vai fazer o bloco A. Tá? Agora, o bloco B, este sim tem questões específicas relacionadas à sua especialidade. Isso, à sua especialidade, tá? E aí, são 50 questões. O conjunto dessas questões, você tem que fazer pelo menos 43, sendo que vale ao todo 72 pontos. A diferença entre 72 e 100 pontos está exatamente na prova de título. Tá? Então, e antes de falar da prova, outros 28 pontos. Então, o concurso vale 100 pontos, né? E a prova objetiva 72, 28 pontos no currículo. Lembrando que dia 19/3 é a data da prova, o horário previsto é às 9 horas, a duração são 5 horas e você tem que ficar no mínimo 2 horas lá para depois você sair, ok? Isso. E para você que está curioso de saber como é que você vai se preparar para esse concurso, porque não é fácil ser aprovado,
tá? Tem pessoas que tentam e não conseguem, mas agora a Prep Saúde entrando nesse mercado, a gente garante que você vai conseguir êxito no seu processo, né? Um processo de preparação adequado. E nós estamos preparando as aulas, as disciplinas, o material, o conteúdo para você se preparar nessa janela bem curta de preparação para o bloco A. Tá? Então, qualquer das especialidades, nós estamos construindo os conteúdos, né? A todo vapor, a equipe já está trabalhando nisso, nos estúdios de gravação, né, doutor Hércules, para a gente trabalhar os temas, todos eles do bloco A. Tá? E com conteudistas que também são cooperados, têm especialização, têm mestrado, doutorado, já participam de concursos, e eles foram os nossos escolhidos para trabalhar com vocês em relação ao bloco A. Bloco isso. B tem? Bloco B, como nós somos uma empresa especializada em formação e preparação de médicos da medicina de família e comunidade, nós faremos também para o bloco B apenas para a medicina de família e comunidade. Não é possível, num prazo tão curto, né? Preparar um curso em todas as especialidades médicas do conteúdo específico. E lembrando tá? que a maior dificuldade das especialidades não é a própria especialidade, sim, são as temas, né, os temas do bloco A, cirurgia, pediatrias, né, cooperativismo, saúde suplementar. Saúde pública, saúde suplementar, pública. Lei, né? Tem a lei do cooperativismo, a lei da saúde suplementar, possivelmente leis que você nem nunca leu, né? Viu? E que está aqui no programa do Bloco A e que a gente vai abordar no nosso curso. E tá? é o diferencial, né, para você. Lembrando que a prova de título são 28 pontos, né? No dia da prova, o candidato tem que levar o documento de identidade original com foto, caneta esferográfica azul ou preta, transparente, fabricado em material transparente, tá? Exatamente. Então, tem que ter esses cuidados, né? Leve no dia da prova o mesmo documento que você utilizou para fazer a sua inscrição também, né? As pessoas que mudaram o nome de casamento, essas coisas, para não ter problema. Cuidado com isso, tá? Observe a documentação que você vai utilizar, precisa apresentá-la para acessar a sala, tá? Da prova, senão você não vai ter acesso. Lembrando, se sua esposa for cooperada, ou seu marido for cooperado, você vai ganhar 2 vezes as sobras no final do ano. É verdade. Não será permitida durante a realização da prova, a gente sempre fala isso, né? Qualquer aparelho eletrônico, máquina calculadora, receptor de sinal, livro, anotações, impressos, mochila, porque a pessoa às vezes vai distraída aí para fazer a prova, chegando lá pode ser inclusive eliminado porque distraidamente levou uma mochila que tinha um telefone tocando lá. Exatamente. Então, é muito cuidado com isso. Você vai poder levar o caderno de questões no final da prova, tá? Então, você preenche o gabarito, né? A folha de respostas, só ela que você entrega para o fiscal. Qualquer ocorrência durante a prova é registrada numa ata, né? Com os registros da ocorrência daquela sala, tá? Então, se tiver atraso no início da prova, esse atraso é compensado, né? Para garantir que você tem 5 horas para a realização da prova. Tá? Outra coisa, viu? Tem gente que gosta de marcar um sinalzinho na folha de resposta. Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, fazer qualquer tipo de anotação na folha de respostas que não prevista nas instruções, bem como copiar questões da prova ou as respostas do gabarito sob pena de eliminação, ok, doutora Márcia? Exatamente. E falando em gabarito, ele vai ser publicado no dia seguinte da prova, né? No dia 20/3, a partir das 16 horas, no site da Feluma, vai ser publicado o gabarito da prova, né? E é exatamente com base nele que você vai poder fazer, eventualmente, algum recurso que couber das questões, né? E aí você tem o prazo para a realização de recurso contra o resultado preliminar. Cadê? Situação especial. Recurso em relação às questões da prova, 21/3. Gabarito definitivo da prova, 6/4. Resultado preliminar da prova objetiva e prova de títulos, 18/4. Recursos contra as notas da prova objetiva e da análise da prova de título, 19/4. Então é sempre um dia, né? Depois um dia de prazo, né? Para essas etapas todas, tá? E a parte melhor, né?
Resultado final dia 11/5, solenidade de posse. Tem nada melhor, treinamento introdutório, que é muito tranquilo, você faz online mesmo, sempre. Mesmo. Mas e como é que funciona, né? Você tem um quadro de vagas dentro do período de vigência do edital, que são 6 meses, tá, pessoal? Então, 6 meses de vigência do edital, você pode, a Unimed pode decidir de ampliar o quadro de vagas e você ser convidado a assumir, mesmo não estando aprovado ali no quadro de vagas. O que não acontece normalmente, mas aconteceu em algumas situações, como foi o caso da pandemia. As pessoas dentro do quadro de vaga, dentro do quadro de classificados, também foram agraciados com a vaga. Isso acontece em alguma situação superveniente, né? As pessoas, por exemplo, se aposentam e deixam de atuar na Unimed, abre mais vagas, né? Precisa compor algum posto de trabalho nas unidades próprias, enfim, na rede credenciada de alguma maneira, você pode ser chamado, então, durante a vigência do edital, tá? Então, é importante saber disso, são só 6 meses, então é relâmpago, né? É relâmpago o processo propriamente e também a vigência do concurso, tá? Então é uma oportunidade bastante importante. E você que não sabe como é que funciona, você, quando entra para a Unimed, você se torna um médico cooperado da Unimed. A gente chama, né, entre aspas, é muito parecido como um sócio de uma empresa, né? Se a gente for falar de maneira simplificada, né? Essa empresa tem um estatuto, né, com as regras, uma diretoria que é eleita, né, doutor Hércules, com regularidade, conforme disciplinado no seu estatuto. E para você ser, nós vamos estudar isso lá no curso, né, do cooperativismo, você precisa integralizar uma cota, né, doutor Hércules? Então, você também tem que pagar, né? Isso mesmo. Você recolhe um valor que corresponde à sua cota, ao valor da cota na Unimed. Cota esta que é multiplicada algumas vezes tão logo você integraliza. Por quê? Porque você paga pouco mais de 100 mil reais. R$ 112.139,25. Essa 112 cota. ou 122? 122,139,25. Pronto. Aí você vai ficar assim, meu Deus do céu, onde que eu vou conseguir esse dinheiro? Ou levantar, né, um valor desse montante? Na própria empresa que você vai receber, no próprio banco, né, na própria cooperativa de crédito. Exatamente. A Unimed, ela paga por meio também de uma cooperativa, né, que é o Sicob, né? Que é o Credicom, né? Credicom, que é a cooperativa, que né? a todo ano ainda repassa lucros. Distribui lucros também. E o próprio, a Credicom... E não tem taxa. Ela também te dá a oportunidade de você fazer um financiamento, vamos chamar assim, né, do seu valor de cota. Então, é possível você negociar com o próprio banco para, se você tiver alguma dificuldade, para fazer a integralização, tá? Lembrando que você vai ter a remuneração mínima obrigatória de 20 mil reais depois que você, um mês depois... E sua cota valoriza no mínimo 12% ao ano. Isso faz parte lá do benefício do Pro Família que a gente detalhou lá na aula, lá em relação aos benefícios na live com o doutor Júlio que eu falei com vocês, tá? Então vale a pena assistir por esse motivo também, para você entender como é que funciona essa dinâmica. É benefício para todo Mas lado. É muito importante destacar que você fala assim, ah, meu Deus, 120 mil é um valor muito 122. Expressivo, lógico que é, 122, mas você paga hoje, amanhã ela já vale pelo menos 4, 5 vezes, certamente, do que você pagou. Por quê? Porque se você fosse desligar da Unimed, e falando em se desligar, para entrar, você pelo menos tem que ficar 5 anos, viu? Nós não falamos disso, né, doutor Edson? O edital diz que você virar cooperado, né? Virou cooperado, você tem que ficar 5 anos, tá? Então, vai ficar muito mais do que isso, certamente, né? Normalmente... Todo mundo aposenta lá, né? Fica lá... E não é aposentar com 60 anos, 65 não, né? Muito mais do que isso. Normalmente os médicos atuam na Unimed. Colega nosso com 82 anos. Ótimo. Então, Tem 4.
durante a pandemia, o doutor Hermes falou que abriu novas vagas, exatamente porque essas pessoas mais idosas, né, foram para a fazenda, foram sei lá para onde, Cuidar dos netos, da por família. conta da epidemia, e aí da pandemia, melhor dizendo, eles não quiseram voltar e tal, adotaram E saíram outro... com a bagatela de R$500 mil. Pois é. Então, a cota, né, referente à cota, ele resgata o valor quando ele vai sair, tá? Então, é um dinheiro que você não dá para a Unimed. Na verdade, é um investimento que você faz para você mesmo, né? Tá? Então, quando você se desligar, você saiu, quer sair, ou, não, ela só quando aposentar resolveu. Isso. Então, né? você vai receber a cota capital, os aportes da Previdência e o que faltar, a Unimed completa até o valor atual de R$500 mil. Isso sempre é atualizado de 2 em 2 anos, anualmente. Isso. Então, tem esses benefícios que vocês devem explorar mais no episódio de como é ser cooperado da Unimed BH, que o Dr. Júlio e o Dr. Hércules fez para a gente, que está aqui no canal também, como eu disse, vale a pena assistir, o link está aqui nas descrições do vídeo, e com isso a gente perpassou pelos detalhes do edital, desse importante processo seletivo, para você dar uma guinada na sua vida profissional, entrando para essa empresa sólida, reconhecidamente sólida na região metropolitana e no Brasil, né? Todo cooperado tem orgulho de ser Unimed BH, além dos rendimentos, da valorização financeira, da valorização como médico, tem orgulho de participar de uma cooperativa onde você tem voz, onde você tem voto, onde você influencia a todo momento em relação às participações, às sobras, a definição de o que vai para quem, como é que é dividido esse bolo de dinheiro, ok? Então, é uma estrutura, uma empresa extremamente sólida e participativa. Exatamente. E investe muito em informação, né? Isso. Em formação, em dados, em métricas, em indicadores. Vocês certamente vão saber disso quando entrar para a Unimed BH, e vocês vão poder contar com a Prep Saúde para alcançar, né, esse degrau, esse sonho que é de muitos e muitos médicos. A gente tem certeza disso e quer contribuir para isso, tá? Então, nós vamos terminar por aqui, convidando você a assistir a Noite de Imersão, que será no dia 16, tá? No dia 16 de janeiro, nós estaremos, eu e o Dr. Hércules, falando para vocês sobre o curso preparatório da Prep Saúde, como é que ele está organizado, qual o cronograma de material, né? Quais são os recursos pedagógicos que nós vamos disponibilizar para você que pretende fazer essa importante prova e se tornar um médico operado da Unimed BH. Conte com a Prep Saúde. Tem mais, doutor Hércules, obrigado pela participação. Tenho orgulho de ser Unimed BH. Bora juntos. Tchau, tchau e até mais.